O banco de reservas do Palmeiras não pode oscilar, essa é a realidade. As apostas da diretoria não funcionaram até o momento e esse parece ser o principal problema do Palmeiras na temporada. Bora falar sobre isso com alguns argumentos nesse vídeo. Bora falar de futebol? É o seguinte, já chega se inscrevendo no canal, deixa o like, deixa o seu comentário ao final do vídeo e se você quiser ser membro eu vou ficar muito contente. Bora falar sobre o assunto do vídeo. Bom, o Palmeiras acabou sendo eliminado para o São Paulo na Copa do Brasil e já há algum tempo o torcedor vem pedindo reforços. E aí vem o detalhe em relação a tudo que aconteceu ontem e a análise que eu vou trazer aqui com alguns argumentos e números sobre a composição do elenco e o resultado disso na hora de tentar mudar um jogo. Bom, o Abel vem pedindo reforços faz tempo e o Palmeiras, diante do São Paulo, mais uma vez, quando começou a se utilizar do banco de reservas, não conseguiu melhorar a partida, não conseguiu melhorar o resultado, não conseguiu melhorar a performance da equipe dentro de campo, quando passou a tirar peças do banco de reservas e colocar no campo. E aí vem o ponto envolvendo o problema do Palmeiras na temporada. O Abel pede reforços faz tempo, inclusive ele já deixou claro em algumas entrevistas coletivas que... Desculpa que o nariz está coçando. Ele deixou claro em algumas entrevistas coletivas que muitas peças deixaram o time e peças de reposição pouco chegaram. E tem o ponto envolvendo o coração do time, que é realmente o Danilo camisa 5, que não veio. Essa característica de jogador, a diretoria admitiu ter dificuldade de encontrar. O Anderson Barros deu entrevista e falou, aliás, que não é apenas um 5 que o Abel pede faz tempo. Bom, dito isso, o Abel pedindo reforços há tempos, o Barros admitindo que não é só um 5. Vale lembrar também que o próprio Abel Ferreira já falou em entrevista coletiva que não adianta só ficar apostando na base. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele já disse, é preciso mesclar, não adianta só colocar a garotada, embora ele goste de trabalhar com a garotada, foi o que ele falou. E a gente vai mergulhar um pouquinho nesse tema também. Por quê? Porque as apostas da diretoria não deram certo até esse momento, até o meio da temporada. E aí, gente, o futebol é feito de escolhas. O futebol é feito de opções a serem seguidas e depois delas é que você vai entender o resultado, se você acertou ou se você não acertou. E as apostas do Palmeiras nessa temporada, elas não vêm funcionando em termos de composição de elenco. Por quê? Não se questiona o time titular do Palmeiras. É um time fortíssimo e o Palmeiras fez de tudo para manter a maioria das suas peças, mas perdeu Danilo e Gustavo Scarpa. No entanto, manteve a maioria, manteve 9 dos 11 principais jogadores da temporada passada, pode-se dizer assim. Mas aí, as apostas para que o Palmeiras seguisse forte, principalmente no banco de reservas, não funcionaram, e até apostas que pudessem incomodar os titulares, digamos assim. Veja só, Bruno Tabata, aposta que não funcionou, já foi inclusive emprestado. Rafael Navarro, aposta que não funcionou, já foi inclusive emprestado. Flaco Lopes, uma aposta que ainda não entregou o resultado que se espera. Jogador que veio como uma grande promessa, que precisava de um período curto de adaptação, mas funcionaria muito bem, brigaria por titularidade, não passa nem perto de brigar por titularidade. Jailson, jogador de meio campo que teve uma lesão séria no ano passado, recuperou-se, nesse ano apostou-se que ele poderia ser o camisa 5, brigar por posição, não funcionou, temporada muito ruim e, além de tudo, se machucou. Atuesta, outro nome que a diretoria apostou que poderia funcionar nesse primeiro semestre, entendeu que dava para tentar dar mais uma chance e no fim das contas não funcionou e, além de tudo, se machucou. Breno Lopes, atacante que mais uma vez a diretoria resolveu apostar que poderia dar uma resposta em termos de composição de elenco e... Desculpa que o nariz tá difícil. Poderia dar uma resposta em termos de composição de elenco e não respondeu. Não funcionou o Breno Lopes. As apostas que funcionaram. Gabriel Menino, uma aposta que funcionou para o meio campo, se tornou um jogador titular da equipe, funcionou, foi decisivo com assistências e gols nessa temporada já. Rios, uma contratação para composição de elenco que tem sido muito utilizado pelo Abel Ferreira, novamente para compor elenco. E Arthur, esse sim, foi uma peça que o Palmeiras apostou na contratação nesse ano e chegou para ser titular. Em relação à base, aí sim é um ponto diferente, porque a base vai oscilar. Não tem jeito. Apostar na base como solução, quando ela chega
no profissional, naturalmente ela acaba oscilando. E aí os jogadores podem oscilar no mesmo momento, podem oscilar em momentos diferentes. O Palmeiras apostou na base nos últimos anos e viu jogadores oscilando em momentos diferentes. O Menino oscilando para baixo, o Patrick de Paula crescendo, depois o Danilo oscilando para cima e o Patrick de Paula baixando. O próprio Renan começou muito bem, depois baixou, enfim. É muito natural esse movimento. E o Palmeiras apostou no John, apostou no Endrick, apostou no Luiz Guilherme, apostou no Fabinho, e nesse momento todos oscilaram. O Endrick foi quem mais deu uma resposta, e eles recebem até poucas oportunidades. O Abel, ao longo da temporada, optou até por colocar mais esses jogadores que estavam mais tarimbados, né? Porque é a lógica também. E no fim das contas, nenhum deles, vamos dizer assim, pediu passagem, né? Nenhum deles de fato falou, opa, tô no time titular, como por exemplo o Endrick no Paulistão, que jogou todo o Paulistão na primeira fase e não conseguiu render aquilo que se esperava. Até tinha chances criadas, conseguia fazer algumas jogadas, mas a bola não entrava e é natural. Enfim, muitas apostas que acabaram não rendendo um grande acréscimo à equipe já titular, a equipe já firme, a equipe já forte, que inclusive foi campeã brasileira, né? É bom lembrar que esse time do Palmeiras foi campeão brasileiro na temporada passada, com Danilo e Gustavo Scarpa. Então a base do time titular foi mantida, mas os acréscimos não conseguiram fazer com que o time mantivesse um nível, digamos, positivo quando precisa do banco. E aí nós vamos mergulhar nesse ponto. O banco do Palmeiras não muda jogo. O banco do Palmeiras não entra e repõe as peças à altura. O que eu quero dizer com isso? Quando o Palmeiras precisou do seu banco para melhorar um resultado, não estou falando de melhorar placar, melhorar um resultado. Ou seja, o jogo está empatado e o Palmeiras começa a colocar jogadores do banco para vencer o seu jogo. Ou o Palmeiras está perdendo o jogo e aí começa a usar jogadores do banco para tentar empatar ou vencer. Não estou falando aqui do Palmeiras vencendo o jogo, os reservas entrando e o placar aumentando. Estou falando das situações de mudar o resultado. Estar perdendo e conseguir melhorar, ou seja, empatar ou virar, e estar empatando e conseguir melhorar, ou seja, vencer o jogo. O Palmeiras se viu lançando mão do seu banco, colocando jogadores do banco, tendo seus titulares em campo, é bom lembrar, precisando melhorar os resultados 20 vezes nessa temporada. Nessas 20 vezes que o Palmeiras estava ou empatando ou perdendo o jogo com os titulares em campo e começou a usar os seus reservas para melhorar a partida, apenas 5 vezes o Palmeiras melhorou o resultado. Dos 20 jogos, vou repetir, que o Palmeiras estava ou perdendo ou empatando e começou a usar o banco para melhorar o resultado, só 5 vezes o Palmeiras conseguiu ter um resultado melhor com o banco entrando. É pouco. É pouco. Para você ter uma ideia, 4-3 contra o Flamengo, Supercopa. O time faz o quarto gol, estava 3-3. O Abel começa a mexer no time e depois de começar a mexer no time, o Palmeiras faz o quarto gol. 1-0 no Ituano. O Palmeiras tinha o Tabata em campo, ele se machuca com 10 minutos entre o Breno Lopes e o Palmeiras vence por 1-0. Então lançou mão do banco bastante cedo, os titulares tiveram tempo para jogar, inclusive com esse jogador do banco que veio aos 10 minutos. Mas o Palmeiras usa o banco e o Palmeiras faz o gol, né? Tava 0-0 quando o banco entra em campo, o Palmeiras faz 1-0. Contra o Cuiabá, o time empatava por 1-1, o Palmeiras começa a usar o banco e faz o 2-1. Contra o Cerro Porteño, o Palmeiras perdia por 1-0, o Palmeiras começa a usar o banco e consegue a vitória no final. E contra o Barcelona, o Palmeiras perdia por 2-0, entra o Flaco Lopes, mudança que o Abel faz, e o Palmeiras vira o confronto para 4-2, usou o banco, o time virou, entra na estatística. Então, o Palmeiras conseguiu melhorar os resultados apenas 5 vezes das 20 que precisou do seu banco de reservas no momento em que estava ou perdendo ou empatando o jogo. E aí vem um detalhe importante. Só 2 vezes ao longo da temporada, jogadores que vieram do banco ao longo do jogo tiveram uma participação direta, ou seja, gol ou assistência, num gol decisivo. Gol decisivo, aquele gol que mexe no resultado da partida. O gol que não é decisivo. Tá 1-0 pro time, o jogador entra e faz o 2-0. Esse gol não é decisivo, ele não mudou o resultado. Gol decisivo ou assistência decisiva é aquela que muda o resultado da partida. Só 2 vezes um gol decisivo ou uma assistência decisiva saiu do banco de reservas. Na verdade, foram 2 gols.
O gol do Navarro contra o Cerro Porteño, que vira o jogo. Esse é um gol decisivo, que vem do banco de reservas. E o gol do Endrick contra a equipe do Água Santa, empatando o jogo, mas o Palmeiras acabou perdendo aquela partida, é bom lembrar, por 2-1 na final do Campeonato Paulista. Então, o que dá para destacar é o seguinte, é um Palmeiras que realmente o banco de reservas não consegue melhorar resultado. Se os titulares oscilam, se os titulares não conseguem entregar para o Abel até 20 minutos do segundo tempo o resultado favorável, é muito difícil que o banco entre e melhore o resultado. E isso gera uma oscilação, isso gera uma dificuldade. Porque quando os titulares estão bem, ok, o time vai lá, consegue o resultado, os reservas entram, seguram o resultado ou até conseguem ampliar o placar, mas quando o banco precisa mudar o jogo, não muda. Só 2 participações diretas de mudança de resultado na temporada vindas do banco. É muito pouco. E vale destacar que o Palmeiras entrou com reservas, né? E aí a gente tira dessa estatística, porque o Palmeiras não colocou os titulares e usou o banco, ele entrou com os reservas em 4 partidas na temporada. Mirassol, o time venceu por 2-0. Bolívar, o time perdeu por 3-1 em La Paz, circunstâncias complicadas. Tombense, o time empata por 1-1, não consegue a vitória. E Atlético Paranaense, o time empata por 2-2, não consegue a vitória. Então, nos 4 jogos em que o Palmeiras teve os reservas em campo, tirou os titulares da parada e falou para os reservas resolverem, o Palmeiras venceu 1. Venceu o Mirassol, empatou 2, Atlético Paranaense e Tombense, e perdeu para o Bolívar. Então é um banco que realmente, olhando para o todo, né, para as apostas que foram feitas no ano, e o futebol é feito de apostas, o Tabata poderia ter vingado, o Atuesta poderia ter vingado, o Navarro poderia ter vingado, mas não vingaram, o Jailson poderia ter vingado, mas não vingaram, e esse se tornou um problema do Palmeiras hoje. Não há dúvidas de que o Abel pede reforços, porque o elenco precisa de reforços. O time titular é forte, mas não pode oscilar. Para se ter uma ideia, para efeito de comparação rápida, o Flamengo, eu fiz esse levantamento também, o nariz hoje, olha, a hora que eu comecei a gravar o vídeo resolveu complicar. O Flamengo, ele precisou 25 vezes do seu banco de reservas na temporada para melhorar o resultado. E o banco conseguiu melhorar os resultados 9 vezes. Veja a diferença para o Palmeiras, né? Em 9 momentos o banco conseguiu melhorar resultados. O banco do Palmeiras apenas 5. E 6 participações em gol decisivas saíram do banco de reservas. Teve assistência do Everton Ribeiro para a virada contra o Volta Redonda. Teve assistência do Cebolinha para o gol da virada contra o Del Valle. Gol da virada não, gol da vitória. Para o gol da vitória contra o Del Valle. Teve assistência do Cebolinha para o gol da vitória contra o Corinthians. Teve gol do Vitor Hugo contra o Racing para a vitória também. E teve gol da vitória do Bruno Henrique contra o Atlético Paranaense. E teve assistência do Everton Ribeiro para o empate contra o Palmeiras. Veja só os nomes que saem do banco de reservas do Flamengo para melhorar resultado em muitas ocasiões. Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e também o Bruno Henrique. Do Palmeiras, que conseguiram de fato ter participações decisivas, o Endrick, que é um jovem de 16 anos da base, muito promissor, é bem verdade, e o Navarro, que até já foi emprestado por não ter funcionado. Então essa é a análise que eu faço, quero aprofundar ainda um pouco mais, quero olhar outros times também em relação a participações decisivas em gols, em relação ao banco funcionar, mas tendo em vista as apostas não convencerem e tendo em vista, além de tudo, a baixa participação decisiva do banco de reservas, realmente o Palmeiras precisa melhorar o seu elenco. O Palmeiras precisa buscar peças que ajudem o time titular, para que nos momentos em que Dudu oscile, Veiga oscile, Rony oscile, o Arthur, que não oscilou ainda, mas deve oscilar, principalmente a parte da frente do time, no momento em que essas oscilações acontecerem, o Palmeiras ter peças que possam funcionar, que possam mudar o jogo, que possam melhorar a equipe. Nesse momento, a sensação é de que não tem. Quero o seu comentário aqui embaixo em relação a esse ponto que eu trago de análise da temporada do Palmeiras, tá bom? Inscreva-se no canal, não se esqueça, deixa o seu like que é importante e também, claro, deixa o seu comentário aqui embaixo, além de se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.